Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Jonathan Rodrigues. Meu nome é Charles Mendes. Somos alunos do 7º período de Direito e vamos apresentar o trabalho de Direito Civil 5, Sucessões. Bom, o tema que nós vamos tratar agora é o tema 2, né? É escolhido aí pela professora Renata, que trata do curioso caso da Susana von Richthofen, acontecido em 2002. Bom, vamos primeiro dar um breve relato do fato. Para isso, vamos falar dos personagens. Bom, o personagem principal é a Susana von Richthofen. Na época do delito, ela era uma jovem com 18 anos. Praticou o delito junto com seu namorado, Daniel Cravinho, e junto com o irmão Daniel, seu cunhado. Daniel Cravinhos, também Daniel Cravinhos. Christian Cravinhos. Na verdade, a gente precisa ressaltar inicialmente que esse crime ele chocou de forma assim considerável não só a população brasileira, como também de forma internacional, uma vez que as vítimas eram os pais de Susana von Richthofen, que é o Manfred pai e a Marisa, a mãe de Susana. O Manfred pai, ele tem um histórico até interessante, que o pai do Manfred, ele era uma pessoa considerável na Alemanha, uma vez que ele participou da Segunda Guerra Mundial, ele teve uma atuação considerável, inclusive até o sobrenome von Richthofen, a época da Segunda Guerra Mundial era considerado um título. Então, com isso, ele era uma pessoa renomada. O pai, o Manfred pai, que era o pai da Suzane, ele era alemão, né? Descendente alemão. E ele era uma pessoa renomada aqui no nosso país, no Brasil. Ele era diretor de uma empresa considerável de engenharia. E a mãe, Marísia, era psiquiatra. Eles se conheceram na década de 70, enquanto ambos cursavam a Universidade, né, de São Paulo. Marísia cursava o curso de medicina, então se especializou em psiquiatria, e o pai, Manfred, cursava o curso de engenharia. A Susana, por sua vez, ao tempo do cometimento do crime, ela cursava, inclusive, o curso de Direito, na USP de São Paulo, né? Já o jovem Andréas, que é o irmão de Susana, era um jovem tranquilo, fazia alguns cursos e etc. Estava no ensino médio, na época da fatalidade, ele tinha apenas 15 anos. Vale ressaltar também um pouco do histórico do Daniel Cravinhos. Como a gente foi falado inicialmente, o pai do Manfred, pai, que é o pai da Suzane, tinha um histórico com a aviação, uma ligação com a aviação. O Daniel Cravinhos, por sua vez, aqui no Brasil, ele tinha uma oficina que era voltada para aeromodelos, que é um avião de pequeno porte, etc, etc. O pai de Suzane era vidrado, era um hobby que eles tinham já até de família. Então, com isso, ele queria colocar o filho Andréas na aula específica. Presentear o Andréas com um aeromodelo. Isso. E Daniel Cravinhos, ele era um professor, ele tinha uma oficina de aeromodelos, que daí Suzana conheceu o Daniel Cravinhos. E aí eles se apaixonaram, aquela coisa de casal, aquele momento que todo casal tem. Daniel e Suzane passaram a se relacionar. Daí começou a linda história de amor, que acabou na tragédia que causou comoção nacional e até internacional. Bom, os pais de Suzane, não satisfeitos com o relacionamento de Daniel e de Suzane, por diversos motivos. Entre eles, a principal questão foi a questão financeira. Daniel era de uma família tradicional paulista, família simples, né? E Suzane já vem de uma família de alta classe, a família rica. Que tinha padrões estabelecidos lá em São Paulo e etc. Na verdade, essa diferença social é que incomodava tanto a mãe quanto o pai de Suzane. Inclusive, o pai de Suzane, ele chegou a um ponto de ser mais ríspido. Ele propôs a Suzane, ou ela largava o Daniel, ou ele, de forma assim impositiva, levaria Suzane para a Alemanha para estudar e afastar os dois do seu relacionamento. Vale ressaltar também que o que motivou Manfred, pai de Suzane,
a tomar essa decisão foi ter descoberto que Suzane e Daniel estavam fazendo uso de entorpecentes, de sair para beber, curtir a vida, curtir a noite e usava drogas. Isso incomodou bastante Manfred. Portanto, Manfred tomou essa atitude. Logo após ter tomado essa atitude e ter dado essas opções para Suzane, Manfred e Marisa saiu em viagem. Eles passaram um mês fora viajando. Foi quando eles retornaram novamente para casa, né? E aí a Suzane teve essa ideia de assassinar os dois juntamente com os irmãos cravinhos, né? Para não ter a presença mais dos pais, né? Na mansão, eles que faziam festa. E não incomodar os dois como casal, não incomodar os dois, incomodar o amor dos dois, né? Trabalhando um relacionamento entre os dois. Bom, eles decidiram praticar esse crime, né? Que acharam que seria melhor viver sem a presença dos pais de Suzane. Porém, os irmãos cravinhos tinham desistido de praticar esse delito devido à gravidade e repercussão que poderia causar. No entanto, Suzane falou com o Daniel que estava cansado de ser estuprada pelo pai. Dessa forma, Daniel acabou, por ser namorado dela e querer ajudar, achou a ideia totalmente viável e foram cometer o crime. Bom, na noite do dia 31 de outubro de 2002, o casal Suzane e Daniel levou Andrés para uma casa de jogos e deixaram ele lá para dar início à execução do crime que havia planejado. Bom, seguiram para a casa de Suzane, para a mansão dos von Richthofen. Chegando lá, Suzane subiu até o quarto para verificar se os pais ali estavam, se estavam dormindo, mantendo aquele sono. Com isso, ela informou aos dois que eles estavam dormindo, contudo ela não queria presenciar o fato, ela não queria presenciar ali a morte dos pais. Com isso ela desceu para a biblioteca e os dois subiram para a fim de cometer o delito atentar contra a vida do pai e a mãe de Suzane. Vale ressaltar que os únicos que tinham a chave do quarto dos pais de Suzane eram o casal, né, Manfred e Marisa, e a Suzane. Quando dessa forma a Suzane avisou os dois que eles estavam no quarto dormindo, Suzane desceu para a biblioteca para não presenciar, não visualizar nenhuma ação. Os dois subiram de posse de barras de ferro para assim atentar contra a vida dos dois. Iniciou-se ali aquele ato, execução, né, de forma que Manfred de imediato já perdeu a vida. No entanto, Marise, que é a mãe de Suzane, ela resistiu às agressões, teve uma luta corporal ali, etc, etc. Contudo, aí nessa situação, parece que Suzane apareceu e a mãe, que é a Marise, ela não morria, né? Eles não conseguiam atentar contra a vida dela, ceifar a vida dela. No entanto, eles tentaram sufocar, tentaram estrangular ela e ela resistia veementemente em manter-se viva. De fato, que eles pegaram uma jarra de água e sufocaram a senhora Marise. E aí, por fim, ela veio a falecer. Bom, logo em seguida, os três, Suzane, Daniel e Christian, seguiram para o escritório de Manfred, da posse da informação que Suzane tinha, que ele guardava o dinheiro, tanto real no valor de 8 mil e dólares no valor de 5 mil, em uma maleta no escritório. No entanto, essa maleta, ela tinha uma senha. E Suzane, obviamente, conhecia a senha, tinha acesso. No entanto, se ela utilizasse essa senha, daria muito na cara que foi alguém da família que deu os indícios e o caminho para cometer o crime. Eles então, pensando nessa artimanha, rasgaram o objeto e dispersaram ali, pegaram o dinheiro, deixaram o local totalmente caracterizado como se fosse um furto, como se fosse um roubo à residência, para que ninguém despertasse de forma alguma a incidência das autoridades de que ali haveria um crime premeditado, de forma alguma. Então, encenaram o local do crime, espalharam papéis, objetos, etc. Documento apenas no escritório. Apenas no escritório. Pois durante o planejamento, eles planejavam simular que o crime foi um latrocínio, um roubo, consequência morte. E não, na verdade, um homicídio, como foi o fato. Como aconteceu, né?
O crime foi tão bárbaro que desconfigurou a face de Marise e de Manfred. Com os golpes ali dos objetos, né, na face, no tórax e entre outros, foi desconfigurado ali o rosto de ambos o casal. Que os irmãos Cravinho acharam necessário até cobrir com saco plástico, com saco de lixo preto, para quando, caso fosse Andreas que descobrisse o óbito dos seus pais, ele não ficasse tão chocado devido à crueldade e barbaridade que esse crime tomou. Um fato interessante que cabe ressaltar aqui é o enterro. Foi um enterro tanto dos pais de Suzane Wolfstoffen. No enterro, obviamente, existe uma comoção dos parentes e entre outros. Principalmente dos filhos, né? Sim, que são os mais próximos ali. No entanto, no próprio dia após o enterro, Suzane gerenciou sobre a mansão e ali realizou uma festa, realizou ali uma comemoração com os amigos, regada a bebida, regada a droga, cigarro e entre outros. No entanto, o investigador que se dirigiu também para a residência a fim de levantar informações, levantar situações sobre a autoria, sobre como se deu aquele crime, achou uma situação inusitada, algo que também chamou a atenção deles. O que contribuiu para a remoção da cena, né? E contribuiu também para a Suzane ser a principal suspeita do delito. Outra coisa que notou uma certa suspeição foi Christian. O cunhado, né? O irmão do Daniel. Logo após o crime, né? A prática do delito aí, ele era considerado traficante na região, e ele comprou à vista uma moto da marca Suzuki à vista. Essa moto, esse patrimônio foi comprado com o valor que eles haviam subtraído ali da residência dos von Richthofen, né? O que levantou uma certa suspeição do dono do vendedor da loja, né? Que comunicou à polícia, que contribuiu para a investigação. E aí conseguiu linkar tanto a compra dele, da onde ele conseguiu aquele valor aquisitivo, da onde o monetário, né, veio para fazer essa compra. E aí, no entanto, Daniel era uma pessoa que não trabalhava, não tinha renda e conseguiu comprar uma moto daquela, que à época era uma moto considerável. E aí, de forma que chamou a atenção das autoridades, que linkou ao fato Daniel também ter participado da ação e ter subtraído o valor em espécie. Bom, durante a reconstrução da cena do crime, né, Suzane já era considerada a principal autora, né, a principal suspeita do crime, e ela veio a confessar o crime. Um crime que até o presente momento não foi desmascarado, pois tem a versão dos irmãos Cravinho, que entra em conflito com a versão da Suzane. Inclusive tem 2 filmes que retratam isso, a versão de cada parte. Após decifrar aí, né, o verdadeiro autor desse homicídio, houve a condenação em 2006 dos autores, né, da coautora Suzane. Ambos foram Suzane e Daniel foram condenados a 39 anos de prisão e 6 meses em regime fechado, e Christian, que entrou como uma espécie de coautor, foi condenado a 38 anos e 6 meses de prisão. Vale ressaltar sobre a questão do regime atual de Suzane, como a Suzane cumpre esse regime hoje. Hoje a Suzane ela cumpre o regime de forma aberta, regime aberto. No entanto, teve diversas divergências, situações ao contrário. No entanto, o Ministério Público já se manifestou que é contra a Suzane ela ter o regime em aberto, uma vez que o crime foi tão bárbaro, a situação foi tão bárbara que ainda assim ela deve permanecer em regime fechado, para demonstrar seriedade, demonstrar que não ficou impune esse crime, e ainda assim o Ministério Público se manifestou de forma contrária. No entanto, ela cumpre o regime em aberto. E também o julgado, né, os julgadores decidiram que a Suzane não está apta ainda para ser reintegrada à sociedade por oferecer um certo risco para a sociedade. Bom, dos aspectos sucessórios, os envolvidos não são herdeiros de si, ou seja, o patrimônio dos von Richthofen, né, de Marisia e de Manfred, não comunica para os autores do crime. Iria comunicar somente para a Suzane, né, que era a herdeira
legítima do patrimônio do casal, que na época era avaliado em 12 milhões? 12 milhões, um total de 12 milhões. Entre valores pecúnio e patrimônio, entre vários imóveis. Porém, Suzane não recebeu a herança dos pais, por ser considerada indigna, devido ao artigo 1814 do Código Civil, que diz o seguinte: são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários, inciso 1º, que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar seu cônjuge, que é o caso, né, companheiro, ascendente ou descendente. Então o artigo diz aí, né, que para receber a herança, se a pessoa, no caso Suzane, com os coautores, praticar um crime contra o dono do patrimônio, para receber a herança de quem tem direito, se praticar um delito criminoso, com um homicídio doloso, que foi o caso, o herdeiro não tem legitimidade para receber essa herança. Sendo assim, a herança foi destinada para o irmão Andrés, que na época, por ser menor, não podia, né, receber herança até completar os seus 18 anos. E aí cabe ressaltar também uma situação peculiar, né, interessante, que a avó paterna da Suzane, antes de vir a falecer, deixou um testamento que deixava um valor de aproximadamente 1 milhão em patrimônio para Suzane. E nesse testamento ela excluía todos os outros netos e deixava exclusivamente para Suzane. Então Suzane hoje ela não está desamparada financeiramente. Quem pensa que a Suzane agora acabou a vida dela, etc., de forma alguma. A avó paterna reconheceu que a Suzane merecia esse valor de forma exclusiva. Então Suzane vai receber esse valor aí, ou deve estar recebendo que a avó paterna deixou. Outra situação importante, que a fonte não foi confirmada, mas houve aí um murmúrio, né, sobre a situação, que inclusive até o Andrés, que é o irmão da Suzane, queria dividir um patrimônio que foi integralmente deixado para ele, né, foi direcionado a ele de 12 milhões, cerca de mais ou menos 12 milhões. Ele queria dividir esse patrimônio com a irmã, porque segundo ele entendia que a irmã ainda sim fazia jus direito, né, porque a legislação deixou claro para a gente que ela não faz jus direito à herança dos pais, mas ele entendia que ela fazia jus ao patrimônio. Mas essa fonte não foi confirmada, algo assim, uma curiosidade para o nosso trabalho, para o nosso tema. Bom, sendo assim, chegamos ao final do nosso tema, né? Tentamos aí descrever o ocorrido, linkar o caso prático, a atividade, a matéria, né? Com a questão de herança, sucessão aí, e trazer atualidades do caso, né? Hoje Suzane, após ter aventurado na cadeia, namorou outra detenta, hoje está namorando um irmão de uma detenta lá, que conheceu na época do presídio, inclusive vivendo, né, na família, com a família dele. Hoje Suzane toca a sua vida normalmente no regime aberto, ela cumpre todas as determinações judiciais, apesar do Ministério Público não concordar, e etc., ela cumpre todas as determinações judiciais. Então assim chegamos ao final do nosso trabalho, agradecemos a participação, a paciência. E desde já agradecemos a todos. Obrigado, professor Renato, feliz aniversário. Feliz aniversário.